Olá pessoas, começando mais um vídeo dessa nossa série sobre a Ásia medieval, lembrando sempre que medieval é entre aspas, porque a cronologia da Ásia é diferente, mas a gente chama de medieval para vocês saberem que é enquanto a Europa estava vivendo a Idade Média, isso estava acontecendo na Ásia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a China. E o Império Chinês, nesse período, ele é conhecido também como Império Mongol. Então, por isso a gente chama esse período de China Mongol. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro o significado da palavra mongol, que eu já expliquei para vocês lá nas aulas de pré-história, mas não custa lembrar. A palavra mongol se refere a todas as pessoas que tem a aparência física típica dos asiáticos, que é aquele olho puxado. A palavra mongol se refere a quem nasce na Mongólia, que é uma região ali no centro da Ásia. Fica bem ao norte da China. Então o povo mongol é um povo que existia e ainda existe na Ásia. E esse povo mongol é diferente dos chineses, não é o mesmo povo, mas tem traços característicos. Então, mongóis, chineses, japoneses, coreanos, vietnamitas e etc, 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 tem esses traços fisionômicos comuns. O mais característico são os olhos puxados. A palavra mongol virou uma espécie de xingamento, porque além de quem nasce na Ásia ter esses traços, e também são chamados de mongoloides, povos que não são da Ásia, mas têm traços parecidos, que é o caso dos indígenas da América, que também tem o olho um pouco mais puxado. Essa expressão mongol, mongoloide, virou um xingamento porque os portadores da síndrome de Down têm também essa característica do olho um pouco mais puxado. Então, e durante muito tempo, os portadores da síndrome de Down eram chamados de mongoloides. E aí a palavra virou uma espécie de xingamento, porque seria comparar a pessoa com quem tem síndrome de Down. Então, já recomendei para vocês anteriormente, recomendo de novo neste vídeo, que não usem essa expressão de forma pejorativa, Chamar alguém de mongoloide como ofensa, como xingamento, você está ofendendo as pessoas com síndrome de Down e você está ofendendo os asiáticos, Então, não use essa expressão como xingamento, vamos usar ela com o termo correto, com o significado correto, que hoje em dia se refere a quem nasce na Mongólia, ou no caso da expressão mongoloide, são as pessoas que têm os traços semelhantes a de quem nasce na Mongólia. Pois bem, por que esse período da história da China é conhecido como Império Mongol ou China Mongol? Porque a China foi dominada pelos povos da Mongólia. Então, é o período chinês em que a China é controlada por guerreiros que vieram da Mongólia. Então não são os chineses que estão governando a China, mas são os mongóis. Quem são os mongóis então? Os mongóis eram um povo nômade que vivia ao norte da China. Hoje, o país que se chama Mongólia fica exatamente ao norte da China. E os habitantes da Mongólia atual, de certa forma, são descendentes dos antigos mongóis. Como os mongóis dominaram a China, houve uma certa miscigenação. Então há uma certa mistura entre os mongóis e os chineses. São ainda etnias distintas, mas tem uma certa mistura já entre eles. E os traços característicos são bastante parecidos. Então os mongóis eles têm características, traços parecidos com os demais povos da Ásia, que são esses olhos puxados, o cabelo liso, enfim, e escuro, a pele clara, enfim, tem essas características. Então, os mongóis viviam ao norte da China, na Ásia Central. Tem aqui essa manchinha verde no mapa e indica pra gente onde está a Mongólia. Tá aqui, essa manchinha verde é a Mongólia, e aqui logo abaixo da Mongólia, a gente tem aqui, estou destacando no mapa para vocês, a China. Esse é o mapa mundi atual, tá, gente? O Império Chinês, na época, não tinha exatamente essas fronteiras, e a Mongólia também não era exatamente essas fronteiras. Esse é o mapa mundi atual, mas as regiões eram mais ou menos essas. Em 1206, surgiu entre os mongóis um grande líder, considerado aí um dos grandes líderes, um dos grandes guerreiros da história da humanidade,
Ele é comparado aí com figuras como Júlio César, com Alexandre Magno, entre outros grandes guerreiros, grandes líderes da história, que é o Gengis Khan. O que fez o Gengis Khan, esse mocinho simpático aí, esse gordinho fofo, que está aparecendo aí na imagem, depois eu vou mostrar outras imagens dele que não são tão fofas. Quem que é o Gengis Khan? O Gengis Khan foi um líder mongol. Como eu disse no início do vídeo, os mongóis eram uma tribo nômade, eram tribos nômades, eram vários grupos nômades. E o Gengis Khan reuniu essas tribos nômades e iniciou um reino, iniciou um império. E o Gengis Khan, em 1206, após reunir as tribos mongóis, ele tinha um objetivo muito simples e muito singelo, que era dominar o mundo. Ele literalmente queria dominar o mundo. Então, a partir da Mongólia, o objetivo dele era conquistar todos os territórios que ele conseguisse. Em 5 anos, eles começaram a conquistar territórios ali na Ásia Central, até que, em 1211, eles conseguiram invadir a China. E essa relação dos mongóis com a China, na verdade, ela é bem antiga. Os mongóis eram um povo nômade e a China um grande império. E os povos nômades, eles buscam os melhores territórios para sobreviver, e a China dominava territórios. Então, esses mongóis, historicamente, sempre tentaram invadir a China. Por isso que existe a Grande Muralha. A Grande Muralha da China foi construída para defender a China dos mongóis. Só que, na época de Gengis Khan, ele consegue invadir a China. Ele consegue entrar na China. E ao invadir a China, ele causa uma grande destruição. Então, os mongóis ficaram conhecidos na China mais ou menos como os bárbaros ficaram conhecidos na Europa. Como destruidores, como vândalos, né? Os vândalos, que eram um povo bárbaro, virou sinônimo de pessoa que destrói coisas, né? Os mongóis também viraram isso. Eles viraram uma espécie de bárbaros para os chineses. Eles eram vistos pelos chineses como bárbaros. Só que eles não só invadiram, causaram grande destruição e foram embora. Eles invadiram e foram tomando conta dos territórios. Até que em 1215 eles conquistaram a capital do império, a cidade de Beijing ou Pequim. Beijing é o nome em chinês, Pequim é o nome que a gente usa no Brasil, para a mesma cidade. E ao conquistar a cidade de Pequim, eles assumem o controle do Império Chinês. E o Império Chinês passa a ser, então, o Império Mongol. Então, a gente está falando agora do período da China Mongol, ou Império Mongol. Esse é o Gengis Khan, a imagem não tão fofinha que eu disse para vocês. Né? Então, sempre que vocês quiserem xingar alguém de mongol, lembrem-se dessa imagem do Gengis Khan olhando nos seus olhos e falando: me chama de mongol agora, como se fosse uma ofensa. Então lembrem-se disso, é dessas pessoas que vocês estão falando quando usam a expressão mongol como xingamento. O Gengis Khan, né, ele é representado como um grande guerreiro, às vezes agressivo, às vezes sanguinário, às vezes cruel, às vezes um grande líder, um grande estrategista. O fato é que ele liderou um povo nômade, sem grandes recursos, rumo a conquistar um grande império, e formou um dos maiores impérios da história. Aqui é uma outra imagem do Gengis Khan. Talvez alguém esteja achando essa imagem familiar. Ela é semelhante à do filme Uma Noite no Museu. Essa é uma representação, né, uma estátua do Gengis Khan presente no Museu de História Natural de Nova York, que é onde se passa o filme Uma Noite no Museu. Então, talvez alguns associem, me parece familiar, é do filme Uma Noite no Museu. Então aqui ele está representado como um cavaleiro, né, usando sua armadura, seu escudo, suas flechas, e a gente vai falar da importância dos cavalos e das flechas daqui a pouco. Elas foram muito importantes para o Império Mongol. Qual que era o grande diferencial dos mongóis, do exército mongol? Por que eles tiveram tanto sucesso sob o comando de Gengis Khan? Conseguiram conquistar um império gigantesco que era o Império Chinês. Primeiro, era um exército muito disciplinado. Os soldados mongóis os cavaleiros mongóis, tinham uma rígida disciplina. Então,
principalmente a partir do comando de Gengis Khan, eles eram extremamente disciplinados, extremamente obedientes e seguiam muito à risca todas as orientações, todos os comandos dos seus generais. Segundo diferencial, muita habilidade com cavalos. Os mongóis aprenderam a lidar com cavalos ali na Ásia Central. Os povos da Ásia, na época em geral, não lidavam muito com cavalos. Não era um meio de transporte, não era um animal comum de ser utilizado. E os cavaleiros mongóis, eles tinham essa habilidade, essa vantagem ao lidar com cavalos. E além de serem exímios cavaleiros, eles eram exímios arqueiros. E eram rápidos para disparar as flechas com seus arcos, então eles eram soldados eficientes, lutando contra soldados com lanças, espadas pesadas. Eles tinham o arco e flecha como uma arma rápida. E juntando a habilidade com o cavalo mais a habilidade com arco e flecha, a gente tem arqueiros montando a cavalo. Então isso tornava esses cavaleiros quase imbatíveis, porque eles eram velozes por causa do cavalo, se movimentavam rapidamente e atacavam rapidamente com as flechas. Isso causava uma vantagem muito grande para eles em relação aos exércitos dos povos vizinhos. Então o exército mongol tinha esse diferencial que o dava vantagem. Aqui a gente tem uma representação lá da época mesmo do Império Mongol, é uma pintura que mostra o que provavelmente aqui pra gente, pessoal, é um treinamento. Vocês estão vendo ali, aliás, desculpa, não um treinamento, é um ataque. Que vocês estão vendo ali mais à esquerda. Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Cavaleiros com arco, armaduras, e com arco e flecha. Aqui a gente tem um com a espada. E aqui eles estão atacando inimigos. Esse círculo aqui é um escudo. Então eles estão atacando os inimigos. Aqui embaixo a gente tem uma pessoa morta ensanguentada. Aqui do lado mais sangue, para quem gosta de sangue. Enfim, então temos essas representações. Então eles eram exímios cavaleiros e eles eram conhecidos por isso, por serem exímios cavaleiros e terem o controle, o equilíbrio de atirar com arco e flecha com o cavalo em movimento. Então eles conseguiam conduzir o cavalo e mantendo as mãos livres para usar o arco e a flecha. Algo que, se a gente comparar, por exemplo, com os cavaleiros medievais, eles não faziam isso. Aí sempre tem um aluno que pergunta: professor, quem que ia ganhar se eles lutassem contra os cavaleiros europeus medievais? Não faço ideia. Essa batalha nunca aconteceu, não tem como explicar. No mapa, pessoal, a máxima extensão que o Império Mongol chegou a ter. Percebam que ele é imenso. Alguns historiadores definem esse império como o maior império contínuo da história. Aí temos uma polêmica gigantesca, se o maior império foi o Império Romano ou se foi o Império do Gengis Khan. Peguem os mapas depois dos impérios e comparem. Mas tem muitos historiadores que dizem que foi o Império do Gengis Khan. Aliás, não do Gengis Khan, o dos herdeiros do Gengis Khan. Que o Gengis Khan morreu em 1227, o império ainda não era desse tamanho. Os sucessores dele, os herdeiros dele, continuaram expandindo o império. Então, entre os séculos XII e XIV, o Império Mongol foi o maior império do mundo. Então, aqui ele dominou territórios que prestem bastante atenção nisso, vão desde a Europa, estão vendo aqui, desde a Europa até o Extremo Oriente, onde hoje é a Coreia do Sul e Coreia do Norte, a China e a Mongólia, aqui a região da Ásia Central, aqui alguns territórios do Oriente Médio, aqui a Pérsia. Então esses vários territórios foram dominados pelo Império Mongol. Esse vasto território fez com que o Império Mongol tivesse contato com muitos povos. Nas próprias fronteiras do Império eles já tinham contato, e esse vasto território, a gente voltando aqui, percebam que ele dá acesso a várias rotas marítimas. Eles tinham acesso ao Mar Mediterrâneo, através do Oriente Médio, tinham acesso ao Oceano Índico, tinham acesso aqui ao Golfo Pérsico, essa região aqui, o Golfo Pérsico, e ao Oceano Índico.
tinham acesso ao Oceano Pacífico. Então, eles têm muitas saídas, tanto marítimas quanto terrestres. Isso fez com que eles tivessem contato com muitos povos e tivessem um vasto comércio. Eles tinham comércio com povos de vários lugares do mundo, inclusive da Europa, inclusive da África. Então, cristãos, muçulmanos, povos de diferentes culturas. E esse vasto comércio, esse contato com vários povos, permitiu que vários produtos chineses muito característicos e muito valiosos fossem difundidos pelo mundo. Então a porcelana de origem chinesa, que ainda hoje está entre as mais valiosas do mundo, se difundiu, entrou na Europa, entrou nos territórios árabes. A pólvora, que é uma invenção chinesa, os chineses criaram a pólvora para fazer fogos de artifício. E aí os europeus e os árabes compraram a pólvora e fizeram armas de fogo. Mas enfim, a pólvora, que é uma invenção chinesa, chegou na Europa, principalmente através dos mercadores árabes que compravam esses produtos, levavam para a Europa através de Constantinopla, através do Mar Mediterrâneo. Então, através das rotas que os mercadores árabes estabeleciam entre o Ocidente e o Oriente, esses produtos chineses, como a seda, a pólvora e outras mercadorias, atingiram vários lugares do mundo. Então, o Império Mongol teve uma importância comercial bastante grande e teve contato com vários povos de diferentes localidades, inclusive com os povos que a gente estudou, né? Com o Império Bizantino, com os árabes, com os reinos africanos e com a própria Europa medieval. A partir de 1264, então percebam que assim, em 1206 o Gengis Khan começou a dominar o mundo. E rapidamente eles formaram o maior império do mundo da época. E para alguns o maior império da história da humanidade. O maior império contínuo, né, com territórios juntos. Porque depois a gente vai ver que no período colonial surgiram impérios maiores, só que com territórios não contínuos, né, com territórios espalhados por diferentes lugares. Enfim. Então, em algumas décadas se tornou o maior império do mundo, mas já em 1264, ou seja, menos de 60 anos depois, já começa a ter alguns problemas no Império Mongol. Esses impérios começam quando Kublai Khan, que era neto de Gengis Khan, é esse outro gordinho simpático que aparece aí na imagem, o Kublai Khan, ele resolveu colocar a capital do Império Mongol em Beijing. Eles dominaram Beijing ou Pequim, assumiram o controle do Império Chinês, mas a capital não era lá. Foi o Kublai Khan que decidiu colocar a capital em Pequim. E ele resolveu adotar um nome chinês, o nome Yuan. E aí inicia-se uma dinastia de imperadores chineses, que é a dinastia Yuan. Essa dinastia Yuan tem esse nome chinês, Yuan, mas é uma dinastia mongol. E isso para os chineses era um problema, porque os chineses, como eu disse, eles viam os mongóis da mesma forma que os europeus viam os bárbaros, que os cristãos viam os bárbaros, né? Para os chineses é como se os mongóis fossem bárbaros. Então eles não aceitavam esse domínio. E quando um imperador mongol decide se mudar para a capital dos chineses, para Pequim, que para os chineses é um lugar sagrado, o palácio do imperador é um lugar sagrado. Então um estrangeiro, um bárbaro, resolve se mudar para o palácio do imperador, assumir o controle do império e adota um nome chinês, como se ele fosse o verdadeiro imperador chinês, como se ele fosse um imperador chinês legítimo. Isso causou muito desconforto para os chineses. Causou ainda mais desconforto quando esse imperador Yuan começou a nomear estrangeiros para os principais cargos, porque antes o Gengis Khan e o filho do Gengis Khan, pai do Kublai Khan, nomeavam chineses para os principais cargos da administração, porque eles já conheciam, já estavam ali acostumados. O Kublai Khan começou a nomear mongóis. Então ele começou a
aumentar a influência mongol sobre a China. E essa decisão de colocar estrangeiros nos principais cargos do Império Chinês fez com que a hostilidade entre chineses e mongóis aumentassem. Os chineses não aceitavam o imperador Yuan, que na verdade era mongol. E além disso, na sequência, né, nos anos seguintes, os imperadores que vieram depois, essa dinastia Yuan não administrou muito bem a China. Então a pobreza entre os chineses começou a aumentar, a má administração fez com que o império tivesse pouco dinheiro, então eles aumentavam os impostos sobre a população e também forçavam parte da população a trabalhar, né? Uma parte dos impostos era paga em forma de trabalho, então tinham pessoas que trabalhavam obrigadas sem receber salário para o imperador. Então toda essa situação fez com que os chineses se revoltassem. E aí inicia-se uma série de rebeliões na China que vão resultar já no século XIV, em 1368, com a expulsão dos mongóis da China. Então os chineses expulsam os mongóis, se libertam do domínio mongol, os mongóis voltam para a Mongólia, os chineses expulsam e colocam um novo imperador, que inicia a dinastia Ming. A dinastia Ming vai de 1368 a 1644, então vai do século XIV até o século XVII, pega o final da Idade Média Europeia, começo da Idade Moderna Europeia. Essa dinastia Ming é uma das mais famosas, uma das mais importantes da história da China, e o que eu falei das porcelanas, as porcelanas mais famosas e mais valiosas da China são da época da dinastia Ming. Então são artefatos muito valiosos, né, as porcelanas da dinastia Ming. Então inicia-se esse novo período em que os chineses voltam a ser governados por um imperador chinês, e que é o imperador Ming, e seus descendentes formam essa dinastia Ming. Com o início da dinastia Ming, termina esse período do Império Mongol na China, que seria o nosso equivalente medieval da China, né? A Idade Média chinesa, vamos dizer, entre aspas, é esse período de domínio mongol, né? Assim como nos outros povos que a gente vai ver, tem muito mais coisa para estudar sobre Gengis Khan, sobre o Império Mongol, mas fica aí para vocês pesquisarem, porque infelizmente a gente tem pouco tempo para ver muito conteúdo no ensino médio, ok? Até mais, pessoal!